Olá, forasteiros! Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Barnabé do Brejo, o único brejeiro da internet. Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Pra você que acompanha sabe que daqui a pouco, dia 10 de outubro, logo, tá logo aí. Mentira! Vai ser o meu nível. E por conta disso, eu tô fazendo uma temporada com 3 episódios contando a minha história. Grande coisa! Grande coisa! Poxa, Perpétua, eu vou contar a sua história também, né? E se você tá chegando agora, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com os amigos e ativa a sinetinha pra ficar por dentro dos vídeos. E já fica ligeiro aí que vai ter uma festa pra você participar com nós. Só quero saber do bolo. Sem mais delongas, forasteiros, bora lá pra segunda parte da história do Barnabé. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Danilo Pérez e estamos começando o segundo vídeo dessa temporada que eu estou contando a história do personagem Barnabé do Brejo, o personagem que eu idealizei. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o figurino e algumas características que eu criei para o Barnabé, mas antes de começar eu preciso citar alguns nomes que eu não citei no vídeo anterior, que é o primeiro, tá aqui no card para você assistir caso você esteja chegando agora. Eu comentei sobre a banda que eu tive quando eu era adolescente com o meu irmão e com o meu primo. Meu primo é o Ronaldo Pérez, ele era baixista da banda, e o meu irmão, o Marcos Pérez, era o baterista. Eu também deixei de citar os nomes dos meus amigos que estavam juntos no dia 10 de outubro, na noite na verdade, né? Quando batizamos o Barnabé. Um deles é o Rodrigo Pinto Alves, o outro é o Luiz Bernardo Júnior. Eu falei 3 amigos, mas era uma outra pessoa que estava junto com a gente, mas eu não me recordo o nome da pessoa. Vou começar da noite em que eu estava voltando para minha casa depois daquele treino de capoeira. Então eu cheguei no meu quarto, comecei a tocar o violão, pensar no personagem, na voz. Na verdade eu não estava pensando no personagem, tá? Eu estava imaginando em alguma coisa musical, alguma coisa que soasse legal. Eu acredito que as imagens que eu criei aquela noite já estavam na minha mente e eu comecei apenas a ligar os pontos, como se fosse uma receita de bolo, né? Juntar os ingredientes e acontecer da minha criatividade da vida pro personagem. Essa figura brejeira se deu a partir da voz. Quando eu coloquei a voz, quando eu resolvi cantar, apareceu essa imagem na minha cabeça. Primeira questão, por que brejo? Eu tinha uma brincadeira com o meu primo e com o meu irmão quando éramos crianças, que tudo que fosse muito tosco, tudo que fosse largado, tudo que fosse descartável assim, a gente falava que era do brejo. Era uma piada interna nossa. Então essa foi a primeira referência que me veio à cabeça nessa noite. Quando eu cantei, me veio a imagem do Barnabé, com a sua vestimenta muito parecida com os desenhos animados do Pica-Pau, da família Buscapé. Até então, como eu falei, eu pensava em criar uma figura para transmitir uma linguagem musical e não um personagem humorístico. O nome Barnabé veio por conta de que combinava muito com a figura, não tem outra explicação. E foi o primeiro nome que veio e foi o único que ficou. O sobrenome do Barnabé aconteceu por acaso. Eu tava na rua dirigindo e na minha frente tinha um caminhão com o nome Binotto escrito. E na hora que eu li o nome, eu falei, poxa, combina muito, né? B e B, Barnabé Binotto, soava bem. Tinha uma pessoa do meu lado, eu também não vou lembrar o nome dessa pessoa, infelizmente. Nós cruzamos os olhares e falamos, você está pensando o que eu estou pensando? E aconteceu naquele momento o sobrenome do Barnabé Binotto. O meu bisavô paterno se chamava Celestino e eu coloquei o sobrenome Binotto do personagem. O padrinho meu, que eu tinha muito carinho, que era o seu Cesarino, eu coloquei como o pai do Barnabé. Dona Carlota veio de um apelido que a minha avó materna, a Doralice, a Dona Dora, esse era um nome, um apelido carinhoso que os familiares chamavam ela de Carlota, então ficou a mãe do Barnabé como Dona Carlota. O véio e a véia apareceram por conta da música da véia e do tatu que o meu avô tinha composto. Lembrando que eu vou contar as questões musicais no próximo vídeo. A princípio não era para ser Barnabé do Brejo. A primeira ideia para desenvolver esse trabalho, o nome era Reggae Brejeiro. Como eu tinha dito, uma das influências é o Ventania. É um músico de São Tomé das Letras que nas suas músicas ele fala de cogumelos, fala de... Tem palavras que eu não posso falar aqui no YouTube que ele corta, mas é aquela erva bem conhecida, né, do cigarrinho. Porque, o Barnabé tá no brejo, então
qual que é a diversão dele, né, ali. Eu não quis fugir disso porque a nossa sociedade, ela consome substâncias. Tem as substâncias que são lícitas e as substâncias que são ilícitas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas só querendo explicar que o Barnabé também faz parte disso. Ele é adulto e ele sabe muito bem o que ele faz. Como eu disse, muitas coisas do Barnabé vêm de experiências minha com amigos, com balada, com viagens. Eu tinha feito o Barnabé para cantar em bares, porque era o meu ambiente e lá existiam pessoas usando substâncias, então o Barnabé tinha que estar no mesmo nível dessa galera. Muita gente se surpreende quando descobre que o Barnabé é dessa linha, porque as músicas, elas possuem o subtexto, que eu já falei para vocês, as mensagens nas entrelinhas, e essas mensagens, elas passam desapercebidas até para alguns adultos, por incrível que pareça. Deixando essa questão de lado, que dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso, vamos focar no figurino do Barnabé. Bom, pra vocês saberem, né, o Barnabé toma o chá do brejo, aqui tá a canequinha dele pra ele tomar o chá, e ele fuma o cachimbinho de milho. Durante esses anos que eu venho trabalhando com ele, eu tenho que descobrir aonde que eu posso usar determinadas coisas, determinados elementos e onde eu não posso utilizar. Até em redes sociais eu preciso tomar cuidado com isso. Como eu disse, veio aquela imagem do personagem do Pica-Pau e da família Buscapé, que é aquele rapaz que é barbudão, tem um que a barba vai até a barriga, tem um que a barba vai até o chão, é bem mais comprida, aí ele usa aquele chapéu com a camisa, com a calça rasgada. Para chegar próximo dessa imagem, eu tinha uma calça bem surrada, uma calça de skatista, calça big, era preta, tava toda rasgada, desbotada. Aí eu peguei uma camiseta branca com gola em V, coloquei um suspensório, mas eu não tinha o chapéu. Eu não me lembro como eu cheguei no material do chapéu, que é o feltro, mas eu consegui descobrir que era esse material. Fui numa loja, comprei feltro e cortei e fiz eu mesmo o meu chapéu, colocava ele na cabeça ou no joelho e esticava ele, porque é um tecido que dá para esticar um pouquinho. A questão é que numa fábrica de chapéu, na hora que você coloca o tecido no molde, você seca ele e ele endurece e mantém o formato. Mas eu não tinha como fazer isso, então eu coloquei no joelho, o formato que ficou eu deixei e usei daquele jeito mesmo. O problema pra mim é que ele ficava rente na cabeça, ele não tinha aquele puxadinho, mas era o que eu tinha pro momento, então eu utilizei ele por bastante tempo. Infelizmente eu não encontrei o meu primeiro chapéu, mas tem aí na foto para vocês verem. Com o tempo eu precisei adaptar o Barnabé de acordo com o figurino que eu queria mesmo, e principalmente com os shows e algumas apresentações que eu fazia e questões técnicas. Por exemplo, esse chapéu aqui, que foi o que eu comprei dos Estados Unidos, que é o Hillbilly Hat. Esse chapéu aqui, ele é baixo, então a luz ela acaba fechando aqui meus olhos, fazendo sombra nos meus olhos. Aí eu pedi para uma costureira fazer esse chapéu, e como não existe alguém que faça um chapéu, eu tive que apelar para uma tática muito doida assim, que eu fui para uma loja de chapéus que tinha um chapéu de feltro, e aí ele é redondinho, aqui dá para ver a cabeça dele aqui, ele finaliza aqui, né? Ele fecha aqui. E aí esse tecido, esse feltro cor café, eu comprei, a costureira jogou por cima do chapéu original, cobriu, costurou aqui em volta e jogou essa partezinha aqui pra cima, né? Fez esse puxadinho aqui. E como existia a questão do chapéu fazer sombra na minha cara, a costureira, uma outra costureira, colocou um arame aqui em volta para eu poder moldar o chapéu de acordo, né, com o que eu queria. No começo eu fechava ele, né, deixava ele fechado assim, mas de lado eu acho que ele fica um pouquinho estranho, então eu resolvi deixar ele abertão mesmo, né, e abrir só aqui em cima, né. E aqui eu coloquei uma corda de sisal, porque eu vi em algum desenho animado o chapéu amarradinho assim. Porque na verdade essa corda seria para prender o chapéu na cabeça e não ficar caindo, porque provavelmente eles deviam pegar qualquer pano assim, jogar na cabeça e amarrar. Sei lá, eu tô chutando, né? Eu sempre gostei de barba, então como o personagem do desenho tinha barba,
eu queria deixar a barba também. Mas como eu era mais moderno, era um brejeiro mais moderno, eu deixei só o cavanhaque. Era bastante grande aí, vocês podem ver nas fotos. E andando sempre descalço. Tive até alguns problemas em alguns lugares aí que eu fui me apresentar e o Barnabé ia andar descalço e tava frio e o chão tava gelado e eu passei uns perrengues aí, mas tudo bem. Com o tempo eu comecei a usar uma papete, só que a papete era muito esporte, era de praia, era de marca assim, moderninha, até que eu descobri uma papete mais próxima do que o Barnabé usaria, que é essa daqui. Então essa sandália é uma sandália bem parecida com a que o meu avô usava. Aí eu comprei essa sandália aqui, para pelo menos o Barnabé não ficar descalço. Apesar de que eu andei por muitos brejos de verdade e andei descalço. Eu tinha que viver esse momento, eu tinha que entender, conhecer o ambiente, porque não adiantava nada eu fazer músicas a respeito do brejo e não conhecer o brejo de verdade. Depois de muitos anos eu consegui aquele macacão de jardineiro, jeans, e depois eu conversei com uma costureira, entreguei uma camisa para ela, que é parecida com essa. Ela cortou essa parte elástica da gola e colocou esses botões aqui. Para ficar mais característico, era a imagem que eu tinha na minha cabeça. O figurino ainda está em transição, principalmente por conta do meu cenário, pois o Barnabé ele tá num tom pastel e o cenário também tá em tom pastel. Então eu preciso colocar um figurino nele para ele destoar do cenário e ficar mais atraente visualmente. Bom, fora a voz do Barnabé, o figurino, os objetos, enfim, resolvi escrever um espetáculo e criar o cenário. Pedi para uma grande amiga minha, a Renata Giannoni, ela mora em Bauru e ela fez um painel muito bonito que ela pintou à mão. Esse painel que a Renata fez eu cheguei a usar em alguns vídeos, mas o meu contexto, a minha vivência, eu falo muito sobre substâncias que o Barnabé usa, eu falo muito sobre eu falo muitas frases de cunho sexual. A minha realidade é o que eu convivo com os meus amigos. Então eu mudei o cenário para mudar a linguagem dos vídeos do Barnabé para atrair mais os adultos. Eu tava atraindo só as crianças, porque o Barnabé é carismático, mas tem os pais que não gostam que as crianças assistam o Barnabé. E aí ia me dar muito problema e eu não queria me privar de fazer essas brincadeiras, de usar essas piadas, esses artifícios que o meu avô usava comigo. No meio da pandemia, eu modifiquei o cenário do Barnabé, que é esse cenário que vocês estão vendo aqui atrás, que é feito de pallets. Quem fez foi o Eric, um grande amigo meu. Coloquei o link aqui, o estilo pallet. Ele fez durante a pandemia. Foi quando eu modifiquei o formato dos meus vídeos e comecei a deixar mais evidente o que o Barnabé gosta de fazer. Caretas e trejeitos do Barnabé. Eu sinceramente não sei de onde surgiu a minha ideia de fechar um olho e levantar a outra sobrancelha, mas eu sentia que eu precisava dar uma expressão facial pro Barnabé para caracterizar ele ainda mais. Muitas coisas que eu estou falando para vocês nesses vídeos eu já falei diversas vezes para muitas pessoas, mas tem coisas que eu tô verbalizando agora. Como faz muitos anos que eu trabalho com o Barnabé, algumas coisas eu nem me recordo por que surgiram. Mas um fato curioso e interessante da expressão do Barnabé, cansavam muito os meus músculos da minha cara, de ficar o tempo inteiro assim. E isso não deixava eu pensar para conseguir interagir com as pessoas durante uma apresentação. Eu participei do Astros no SBT, foi a segunda aparição do Barnabé na televisão, a primeira foi na MTV, e nessas duas vezes eu tive dificuldade de interagir com os jurados, porque eu estava muito preocupado em fazer a expressão facial do que interagir com eles. E primeiro porque eu nem tinha experiência para interagir, né? Provavelmente eu tava usando isso de muleta e cansava demais ficar fazendo careta, e eu fazia muita careta. Com o tempo eu fui desenvolvendo essa questão. Teve momentos, teve dias que eu ficava de 40 minutos a 2 horas com um olho fechado e conversando comigo mesmo, andando pela rua, dirigindo ou pilotando a moto, sempre com esse olho fechado, para o meu músculo gravar, né? E eu não senti mais incômodo em fazer e ficar mais natural também. Atualmente eu não tô me apegando tanto a isso. Provavelmente se vocês assistirem meus vídeos, vocês vão perceber que em alguns momentos eu tô com a cara natural assim, porque eu já tenho chapéu, já tenho figurino, então não preciso me apegar tanto à cara. Mas quando aparece alguma coisa que o Barnabé quer ressaltar, que ele se surpreende, aí ele fecha o olho e levanta a sobrancelha. Fora as feições, existem os trejeitos do Barnabé. O jeito que ele anda,
o jeito que ele senta. Pra fazer o corpo do Barnabé, eu me inspirei no Mazzaropi, que o Mazzaropi anda meio curvado assim, né, com a cabeça meio baixa. Era uma das poucas referências que eu tinha pra poder criar o corpo do Barnabé. Só mais um detalhezinho também a respeito do que eu incluí pro Barnabé. Eu sempre fico muito atento com o que eu vejo nas lojas, com o que eu vejo na rua, com o que eu vejo nas pessoas. Tudo que possa combinar com o Barnabé eu aproveito. Então, por exemplo, eu tava andando numa loja, eu passei, era uma revistaria na verdade, dentro dela tinha uma tabacaria e eu olhando assim os cachimbos, eu encontrei o cachimbinho de milho. Para minha surpresa, quando eu comprei o chapéu dos Estados Unidos, junto dele tinha um cachimbo de milho, então eu não tava viajando tanto. Aliás, aconteceram muitas coincidências na criação do meu personagem. Aí vocês podem ver também no cenário algumas coisas que eu uso. Tem um sininho que era da minha família e eu aproveitei o sininho. Tem ali o pilador, né, que é onde o Barnabé pila as ervas do chá dele, né. Bom, os birimbaus de boca, eu tenho alguns modelos ali. Pesquisando berimbau de boca, eu encontrei outros, então eu tô meio que colecionando berimbau de boca. Sempre que eu tenho oportunidade eu compro um. E fiz uma videoaula aí, se vocês forem lá nos primeiros vídeos do YouTube, tem a minha videoaula de berimbau de boca. Vocês vão ver meu figurino e vão ver como é que eu interagia também com a Perpétua. A história da Perpétua com o Barnabé eu contei no vídeo passado, mas a história minha com ela é outra. Quando meu avô faleceu, a minha avó precisou se mudar de casa. Então toda a família tava lá encaixotando as coisas para poder fazer a mudança. O meu tio chegou e falou pra mim, ó, tem uma herança da sua avó pra você. Aí ele me deu a dentadura dentro de uma caixinha, né? E a gente começou a dar risada, porque somos muito piadistas, né? Sempre fomos. Quando eu olhei a dentadura, eu achei o máximo, cara. Eu falei, na hora eu já pensei, é do Barnabé Binotto, vou usar pra ele. Então eu levei embora e falei, vamos ver como é que eu vou usar a dentadura. A primeira vez que eu usei a dentadura foi nesse vídeo, explicando como é que toca o berimbau de boca, porque ela é perfeita pra ensinar pras pessoas como é que encaixa o berimbau nos dentes, né? Vai lá no vídeo, vocês assistem. E é mais interessante do que eu mostrar aqui pra vocês. Essa videoaula de berimbau de boca eu gravei na Serra da Cantareira, na casa de uma pessoa, que ela cedeu o espaço da casa dela, que tinha muito mato, tinha muito verde, tinha um cenário legal pra fazer. E eu levei a dentadura pra fazer essa videoaula. Nesse dia alguém falou, a dentadura precisa ter um nome, né? Que nome que a gente vai dar? O primeiro nome que surgiu foi Perpétua. Inclusive foi o dono da casa que sugeriu, porque a dentadura é praticamente eterna, né? A voz da Perpétua, eu me baseei num personagem dos Irmãos Piologo. É um personagem chamado Bob Psicótico. Ao mesmo tempo que eu me baseei num personagem do Animaniacs, que é um desenho animado. Era um episódio que o personagem falava assim: a valsa da balsa estava muito lenta, com certeza. E eu gostei muito dessa voz e eu adaptei pra Perpétua. E aos poucos ela foi ganhando uma personalidade escrachada. Ela fala o que ela pensa, ela não mede as palavras, né? E ela é a melhor conselheira do Barnabé. Na verdade, ela não dá conselho nenhum. É como se ela fosse a consciência do Barnabé, mais ou menos assim. Ou de repente até o que o Barnabé gostaria de falar, mas ele acaba falando pela Perpétua. E só pra finalizar, a respeito do sotaque do Barnabé. O Barnabé é uma pessoa que mora no mato, mas ele não é da roça, ele não é um caipira tradicional. Primeiro porque o Barnabé, ele é descendente de sulista norte-americano, aquela galera que mora no Mississippi. Essa parte da gênese do Barnabé ser descendente de norte-americanos apareceu depois que eu descobri o ritmo hillbilly e bluegrass. O R que o Barnabé fala é aquele R que se falava muito há algumas décadas atrás, né? O R, 100 mil réis, Carlota, né? Esse R com trrr, com esse vibrato, né? Meu avô falava muito desse jeito, então eu achava que ia ser muito legal o Barnabé possuir esse sotaque. E por outro motivo também, então eu não moro no interior, não tenho como representar as pessoas do interior, porque eu não sou do interior, eu sou paulista, eu tenho um outro sotaque. Também o Barnabé, ele não canta músicas caipiras,
ele não canta moda de viola, ele não tem uma dupla pra cantar com segunda voz, né? Como o Tonico Tinoco, o Milionário José Rico. Bom, muito provavelmente eu posso ter esquecido alguma informação nesse vídeo aqui. Eu posso complementar no próximo vídeo, que é o terceiro e último dessa temporada. No próximo eu vou contar a respeito das músicas, algumas curiosidades, como o jeito que eu compus algumas músicas, quais foram as ideias que me levaram a criar algumas músicas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bom, forasteiros, chegamos no final de mais um vídeo. Eu nem lembrava de todas essas coisas, viu? Tá interessante o negócio. A semana que vem é a terceira e última parte. E sabe o que você faz? Me acompanha na rede social, porque eu vou fazer o meu nível dia 10 de outubro ao vivo. E você vai acompanhar lá no TikTok. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Agradeço por demais a companhia de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Ah, é bom fazer aniversário, hein? É bom fazer nível. Ó, eu já encomendei um bolo pra véia. A véia vai mandar aquele bolo, tá certo? E ó, tem outra coisa. A dona Marlene ainda vai fazer uns docinhos. O seu Cláudio, ele só vai aparecer aqui. Eu acho que ele não vai fazer nada não, porque ele anda um pouquinho ocupado, sabe?